Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. O Banrisul Digital é reconhecido por especialistas como um dos aplicativos mais completos para quem utiliza cartões de crédito. É pensado para facilitar a sua vida. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2019. Este é o último Virando o Jogo ao vivo de 2019, chegando na programação da RDC TV nos canais 24 e 524 da NET. E para o mundo no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital, youtube.com/RDCTV Digital e para o mundo no nosso site no rdctv.com.br. A programação e os bastidores ficam no nosso Instagram, o @RDCTV Digital. Para você mandar mensagem para a nossa programação, 519-9933-9894 é o nosso WhatsApp. Repetindo, 519-9933-9894. Virando o Jogo desta segunda-feira, tem a honra de receber Thiago Rocha, Flávio Fiorin e Bruno Flores para falarmos sobre a reta final de 2019 e, claro, projetarmos já o 2020 da dupla Grenal. Bom, senhores, primeiramente, eu acho que eu não tive a oportunidade de encontrar nenhum de vocês aqui no Virando o Jogo, né, desde o Natal, então Feliz Natal, né, atrasado, é bem verdade, para vocês e já projetando esse 2020 que está por chegar nos próximos momentos. Mas não dá para dizer que a dupla Grenal está parada, né? Apesar de a realidade ser esta, né? De uma cidade parada, de um mundo parado, apenas as praias funcionando, a dupla Grenal se movimentando. Enquanto um anuncia um volante, o outro procura um volante no mercado. Pelo menos assim a gente tem visto as últimas horas da dupla Grenal. Gostaram do anúncio oficial do Musto como reforço por parte do Internacional? Eu já saio dizendo que não. Até porque é um cara que está suspenso também, né? Um ano parado, né? Mais um problema que o Internacional está arrumando para ele, né? Mas pelo histórico desse jogador, que teve no Rosário Central, né? Inclusive eliminou o Grêmio da Libertadores, mas vem um bom tempo parado, estava no Huesca, né? Por empréstimo. Isso mesmo. Não sei se foi uma contratação acertada do ponto de vista que o torcedor queria, mas vamos aguardar durante a temporada e pode ser que ele dê a resposta que o Internacional merece. Eu não gostei por esse fato específico que o Fiorin falou. Um ano parado. Eu já fui bem contrário à contratação do Musto, Diogo. Eu já não via necessidade por ter peças no elenco do Internacional, jogadores na mesma posição. No entanto, pensando melhor, eu já acabei mudando um pouco de opinião, pelos seguintes fatores, né? Primeiro que o Internacional sabe, e se não sabe já está algo bem claro assim, que não vai poder contar com o Rodrigo Dourado para o começo da temporada, né? Um jogador que vem de uma série de lesões no joelho, a gente sabe da dificuldade de tratar problemas nesse aspecto, então o Inter não vai poder contar com o volante no começo da temporada. E tem a chegada de um novo treinador, que por mais que as mudanças dele não sejam mudanças tão drásticas no formato de jogo ou a identidade que o Internacional vem protagonizando nos últimos anos, é um treinador que vem trazer novas ideias. E com o Musto, além de ser um jogador de razoável técnica, eu não acho o Musto, entre aspas, um desgraçado da bola, eu acho que ele pode auxiliar nesse processo de transição do Internacional, para as ideias do Eduardo Cudê serem assimiladas ao grupo de jogadores e assimiladas aos titulares de uma maneira muito mais simples e fácil. O Musto tem um bom vigor físico, o Musto é um bom jogador na primeira bola, tem um razoável passe para a saída de jogadas. Acho que pode dar certo aí com um time acertado e o esquema de jogo que o Eduardo Cudê quer implementar no Internacional. Vem para ser titular? Num primeiro momento, sim. No primeiro momento, sim. Pelo que ele apresentou do Rosário Central. Daí vai aquilo que você e o Diogo Rossi ressaltaram. É um ano parado
de um atleta que pode demandar um tempo maior de entrar no ritmo de jogo. Mas se for o Musto do Rosário Central, aí sim. É um jogador que chega para ser titular. O Inter está tentando apagar um incêndio que ele mesmo acabou iniciando depois da perda do título da Copa do Brasil, né? Que foi quando desandou todo o trabalho e aí foi uma bola de neve até o Inter penar para chegar numa Libertadores e chegar na pré, que faz justamente com que o trabalho tenha que ser assodado para o início de 2020. Tanto é que o Inter precisa buscar uma peça no mercado, que está há um bom tempo sem jogar, para dar o andamento no trabalho. Eu concordo com o Thiago que eu também já fui mais contrário a essa contratação do Musto, por todos esses fatores, mas eu ainda acho que o fato de ele estar parado vai ser significativo, porque o Inter tem 20 dias para colocar o Musto para jogar. E o fato de o Guerreiro ter dado certo quando ficou um tempo sem jogar também não pode ser espelho, porque a gente vê jogadores que passam, 6 meses na China, que continuam jogando em algum tipo de nível ainda e já saem do ritmo em relação ao Brasil e a futebol sul-americano em geral. Então eu acho assim, é um cara que ele pode agilizar esse trabalho do Kudê? Pode. O setor de meio campo do Inter foi o que mais sofreu com a saída do Odair, a entrada do Kobachini, a entrada do Zé Ricardo principalmente, e o Inter começou a tomar gol que nem louco de contra-ataque, porque a marcação no meio de campo era a Deus dará. Então acho que pode agilizar o trabalho, pode resolver o problema até o dia 4, é possível, mas o fato de ele estar parado há bastante tempo acho que preocupa muito mais nesse cenário todo. Mas não seria mais fácil, dentro disso que vocês estão propondo, que o próprio Lindoso desse esse andamento? Porque, digamos assim, porventura, o Eduardo Kudê não vai conseguir fazer um rompimento do que vinha sendo feito com o que ele pretende fazer nesses 20 dias de trabalho até o jogo contra seja lá quem for dos chilenos. Então é um rompimento que talvez o Musto não vá também fazer parte desse processo. Então é bem provável até que para o jogo contra os chilenos jogue o Lindoso. Não sei se vocês acreditam nessa ideia, porque caberá a alguém manter uma base, né? Porque se a gente parar para pensar, o Kudê tem 2 reforços. E esses 2 reforços, eles não mudam muito a estrutura do Internacional. Afora ali na lateral direita, que talvez a condição do Rodinei, pelas características, mude um pouco o estilo ofensivo do Internacional, mas fora isso, eu acredito até na manutenção do Lindoso no primeiro momento como titular do Internacional, não sei se vocês concordam. Eu acho que primeiro rompe menos com o que vinha sendo feito e dá mais sustentação para pelo menos um jogo tão decisivo como é esse contra os chilenos. E até ele pegar a embocadura, ele não vai poder mexer muito Não, e outra, quantos jogos o Kudê vai ter até o jogo contra os chilenos? E no Gauchão não é o time titular que vai começar, né? Não, independente se fosse, você acha que o Musto melhoraria muito o time do Internacional em jogos contra adversários fracos do Campeonato Gaúcho? Não seria essa a amostragem, seria parâmetro, né? Também, né? Não, exato, é essa amostragem que eu vejo. Porque, por exemplo, assim, o Inter tem uma amostragem contra adversários do Campeonato Gaúcho para jogar com uma Libertadores da América. Ah, mas o Grêmio também tem, é a mesma coisa para o Grêmio. É a mesma coisa para o Grêmio, mas é que o Grêmio tem mais tempo e um time bem mais consolidado que o Internacional para jogar Libertadores da América. E não precisa dessa ruptura, né? Não. O Grêmio precisa justamente manter o time e qualificar. O Grêmio precisa manter o que deu certo e melhorar, enquanto o Inter precisa rever alguns conceitos. Acho começar que isso é de novo, começar do zero praticamente. Eu até não sei se é do zero. Quase. Acho que esse zero é o que o Diogo está querendo suscitar ali. Que o zero seria o Musto e o, 50% ao menos seria o... mas eu bato nessa tecla da questão da facilidade de adaptação, de saber entender o que o treinador quer. Porque o Musto sabe de coração salteado, porque o trabalho do Eduardo Kudê é um trabalho similar do Rosário, similar do Tijuana e similar do Racing de Avejaneira. A própria formatação de time é a mesma, 4-1-3-2. As 3 equipes que ele, no qual trabalhou se desenharam da mesma maneira. Então eu vejo que esse lado de adaptação
dentro também das próprias qualidades do jogador, que eu enxergo qualidades interessantes, é um fator preponderante aí para a contratação, que, repito, eu já fui bem contrário a essa contratação, já observo com outros olhos essa chegada para o estádio Beira-Rio. Eu vejo que também o fator Musto é um fator de um jogador que é aquela parceria, né, do Kudê. Não estou dizendo que isso é um problema. Às vezes, quando é em excesso, é um problema. Mas é mais fácil quando você chega num ambiente novo, você ter alguém que você conheça. Bem melhor. Bem melhor, né? Ou, se não na própria empresa, né? Vou tratar o Inter como uma empresa, mas pelo menos você trazer essa pessoa junto. E quanto mais você tiver argentinos, uruguaios, enfim, jogadores que falem outra língua, que possam dialogar com o árbitro, melhor, né? Claro, exato. Não, e outra, o Eduardo Kudê, ele precisa que não esses jogadores que ele conhece aprendam o trabalho dele. Ele precisa que os jogadores que ele não conhece aprendam. E esses são maioria. Então, até esse é um fator positivo para o Musto. Porque, por exemplo, o Musto, digamos que porventura ele nesse momento possa estar inferiorizado ao Lindoso na parte física, a gente não tem certeza, mas pode ser que sim, né? Ele pelo menos jogando, ele vai poder passar para o Edenilson e para o Patrick o que ele pensa, né? O que o Kudê pensa, passa para o zagueiro o que ele pensa, para o próprio Rodinei, né? Eu vejo que o Musto vai ser a cara do Eduardo Kudê dentro das quatro linhas. Então, mas também eu não sei se isso não é muita responsabilidade. É mais fácil ele assimilar, né? Não se sabe a condição física, mas é mais fácil ele assimilar o que o treinador pede. Eu não sei exatamente se o Musto ele vai precisar assimilar o que o Kudê precisa. Quer dizer, ele já tem, ele já conhece. Tem isso na cabeça. É só executar. Sim. É só executar. E a assimilar os outros vão ter que assimilar. Isso. E pode levar um tempo considerável. Tá? E eu não sei o quanto o Musto tem capacidade de fazer os outros assimilarem. A gente não tem essa informação, a gente não conhece o pormenor do jogador. Mas acho que também tem muito da contratação dele nesse quesito. E outros nomes pedidos pelo Eduardo Kudê também estão dentro desse quesito. Agora, o fato é, se a gente levar em consideração que o Inter não tem condições financeiras para aplicar em reforços, aí a gente pode tratar o Musto como uma boa contratação. Não gerou custo, veio emprestado do empréstimo, né? Ele pertence ao Tijuana e o Inter pegou o empréstimo que estava lá no Esca. Ele está um ano sem jogar, então certamente ele está querendo mostrar, né? Está com 32 anos, não é um jogador velho, né? Um jogador... Quando é que termina a punição? A punição é 5 de janeiro, daqui 4 dias. Quase, então... 4, 5 dias, né? Então está acabando a punição dele já. Vamos ver o que o Musto pode apresentar aí para o torcedor do Internacional. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e nós já voltamos. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Acesse o site do Sesc você também, né, para ter um verão ainda melhor com as oportunidades que só o Sesc tem para você. Se o Inter contrata um volante, o Grêmio busca um volante no mercado. O nome do volante do Bahia, Gregory, é a grande novidade do tricolor nesse momento, dessa manhã. Gregory, né? Eu não sei, mas ousaria dizer para vocês, e até pode parecer um pouco estranho, não é um tipo de jogador que me agrada muito a característica, mas é, dentre as opções de volante no mercado do futebol brasileiro, uma das melhores. Acho que o Grêmio acertaria em cheio se pudesse contratar esse jogador. Ele não fez um grande 2019, mas um 2018 praticamente perfeito, sendo um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Agrada a vocês a possibilidade do Gregory ser contratado pelo Grêmio nessa temporada? Não sei, para mim agradaria, não sei para vocês. Agrada, eu vejo que é um jogador que atende às necessidades que preocupam, né, o torcedor do Grêmio e preocupam até a própria cúpula da comissão técnica, né? É um volante de boa parte física, né?
Diferente dos 2 últimos jogadores que o Grêmio teve na função nessa temporada, que foi o caso do Michel e foi o caso do Rômulo, né, que sofreu um processo de lesão no joelho, nunca conseguiu voltar a ser aquele atleta que surgiu na equipe do Vasco da Gama. E o outro que é o Michel, que chegou a ser bola de prata na primeira temporada, na qual vestiu a camisa do Grêmio, mas também não conseguiu voltar a desempenhar aquele futebol em temporadas passadas, especialmente em função desta lesão no joelho. E eu vejo o Gregory com uma boa parte física, um jogador bastante intenso, acho que até vale uma preocupação e um acerto com ele na parte dos cartões amarelos, um jogador que toma cartão com muita facilidade, mas também sabe organizar, sabe jogar. Ali no Ele foi bastante aproveitado pelo Roger. No momento que o Roger até modificou um pouco a ideia dele, né, que é uma equipe muito de posse de bola. Essa equipe do Bahia fugiu um pouco das características dele. É uma equipe que jogava muito em volta do contra-ataque, né, utilizando da velocidade e da força física. Ele jogava com um tripé de volantes, onde o Gregory estava inserido nesse tripé de volantes e que levou o Bahia a uma boa posição dentro do Campeonato Brasileiro, para o patamar e para o investimento que a equipe de Salvador faz durante os últimos anos. Então, é um bom jogador. Acho que vale sim a busca da sua contratação, e se o Grêmio efetivar a contratação, acho que chega aí com um bom cartaz o Gregory. Se eu não estou enganado, o Gregory teve alguns problemas de lesão também, mais na reta final. Então ele perdeu alguns jogos também quando o Bahia começou a declinar e até se mantinha uma expectativa de que o Bahia pudesse, quem sabe, beliscar uma vaga ali de pré-Libertadores. Enfim, o Bahia nutria essa possibilidade, mas o time caiu um pouquinho de rendimento quando o Gregory saiu e lesionou. De toda forma, eu ainda acho extremamente interessante que o Grêmio pelo menos acompanhe essa situação, porque até agora a gente via o Grêmio olhando para o Lucas Silva, um cara sem contrato, que está parado há 6 meses também, né? A gente estava falando do Musto, que está punido, mas o Lucas Silva, por conta da rescisão contratual com o Real Madrid, não atua também desde setembro, então também seria um caso de, quem sabe, trazer um jogador para esperar um pouco, ele se adaptar, enfim. Acho que o Gregory parece uma tacada melhor no mercado, assim, por mais que o Grêmio tenha apenas buscado as informações inicialmente, assim, não esteja quase contratando, mas ainda assim acho um pensamento de mercado mais interessante de um jogador que é extremamente importante no sistema do Bahia e que acho que pode ser extremamente importante no sistema do Grêmio também. E o grande momento dele foi no Vasco, né? Vasco da Gama, né? O Gregory. O Gregory, ele vai muito bem na equipe do Santos. O Santos depois... Numa Copa São Paulo, e aí o Bahia compra ele. O Santos também, acho que com excesso de jogadores para a função também, sim, acaba negociando ele com o Bahia. E acho que um dos raros casos, né, de jogador que sai assim da base, direto da Copa São Paulo e vai muito bem, assim, já no primeiro ano de profissional. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, porque assim, se a gente levar em consideração que o Grêmio tem procurado volantes no mercado, Gregory, Sanches, Lucas Silva, colocar esses 3 nomes aí que foram colocados em pauta, o Grêmio não é só para o elenco que o Grêmio precisa desses jogadores, o Grêmio precisa desses jogadores para o princípio do ano. Porque com quem o Grêmio vai jogar o início da temporada? Matheus não dá. O Matheus vai estar na seleção, né? O Maicon não dá. O Maicon está machucado, vai fazer uma cirurgia. PP na seleção também. PP na seleção. Quem serão os 2 primeiros volantes do Grêmio no início do ano? Quem? Michel? Darlan? Friso? É o que o Grêmio tem hoje. Não é nenhuma crítica, é uma constatação. O Grêmio só tem esses 3 volantes para começar a temporada. São suficientes até para o Campeonato Gaúcho? Acho eu que não. E o Maicon fazer a cirurgia, né? É uma cirurgia que a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Vamos colocar um mês. Mais, uns 40 dias. Só de recuperação. Então lá para final de fevereiro e início de março. Só. Não joga Libertadores, garantido. A estreia da Libertadores, o Grêmio ele já não joga. O Matheus até joga. Nem o primeiro Grenal do ano. O Matheus até joga, né? O pré-olímpico é fevereiro, né? Sim. Começa em janeiro e termina em fevereiro. Só que eles vão para preparação. O Matheus vai chegar estourando aqui para... Volta dia 9. Pro jogo. Vai dia 18 e volta dia 9. É muito tempo fora, gente. Nossa Senhora. E o Grêmio pode perder, além do PP e do Matheus, o Caio Henrique, né?
confirmando a contratação do Caio Henrique, também não conta com o Caio Henrique. Fora o Felipe Mediolar ainda. Fora o Felipe, que não joga também, mas... Mas começaria o ano, provavelmente, né? Se o time de transição começar efetivamente igual o chão, do goleiro ao ponto esquerda, né? Se foram todos os 11 já do transição com o Renato, o Felipe também já perderia esse arranque. Isso é uma coisa que o Felipe teria que pensar bastante, né? Porque entre jogar o pré-olímpico e ter a possibilidade de se consolidar titular do Grêmio, porque ele vai dar brecha pro Breno de novo, né? Mas o ponto é que... Só que vai jogar o Breno, né? Ele não pediria desconvocação e o Grêmio também não faz isso. Os clubes brasileiros têm medo da CBF, né? Os clubes europeus vão lá e falam, não vou liberar Paulinho, não vou liberar o Martinelli, não vou liberar o Vinícius Júnior. Aqui os clubes brasileiros têm medo de represália. O único que bateu de frente foi o Flamengo. Que não precisa da CBF. E só bateu de frente porque é o Flamengo, né? A gente entende tudo que envolve a marca e o clube. Mas de resto... Porque os clubes têm medo de represálias e também não há união nenhuma, né? Não há união nenhuma. Se o Grêmio bater de frente, não vai vir o Santos abraçar, o Cruzeiro abraçar, o Fluminense Cada abraçar. um por si e olha lá. Então todo mundo se errou. A gente não tem mudanças maiores no calendário do futebol brasileiro muito em razão disso. Mas Porque não interessa a todos, interessa muitas vezes a Grêmio, quando tem que sem contar que não é uma data Santos. Então foi o Santos que reclamou da desconvocação do Renier? Sim, porque o Santos tentou desconvocar o Rodrigo. Isso. O Rodrigo vai, se eu não estou enganado. Não, o Rodrigo fica, é relacionado para um jogo com o Santos, mas ele não joga. Punido, porque né? o Santos fica com o receio de receber uma represália da CBF. Só para contribuir com o que tu estava dizendo antes. Sendo que não é data FIFA, né? E o próprio Santos também reclamou quando foi eliminado da Libertadores da América em 2018, ali naquela questão com o Independiente, né, onde tinha o jogador irregular, o Carlos Sanches mesmo, né, ele estava suspenso, tinha sido expulso com a camisa do River Plate, estava suspenso e falou da falta de união. Mas será que o Santos, se fosse um outro clube brasileiro, buscaria um auxílio, um apoio ao clube? Não tem. É difícil a gente pensar no bem do futebol brasileiro quando a maioria dos clubes pensa no bem do seu próprio umbigo, né? Eu vejo... Esse é um problema sério aí que... E eles veem isso, né, Diogo, principalmente pelo fato de que se forem reclamar diretamente da CBF ou encaminhar um ofício pedindo a desconvocação deste ou daquele atleta, pode se ver ali adiante prejudicado numa futura cota de TV também, né? Eles pensam nisso também. Exatamente. E aí vai o que o Thiago falou, né? Não, e outra questão importante ser destacada é o fato de que a equipe que perde o jogador no futebol brasileiro, ela é muito prejudicada, porque muitas vezes no futebol brasileiro, os jovens jogadores ou os jogadores mais experientes que estão na seleção brasileira, eles são peças fundamentais nos times principais. Até hoje não se entende por que aqui no Brasil, quando a seleção joga, tem partidas oficiais do campeonato. Por que não para o campeonato quando a seleção joga? Nos outros países não tem. Esse é um porém que o... Qual é o problema? Ricardo Gareca pensa no caso do Paulo Guerreiro. Ele pensa também nisso, porque quando a seleção peruana precisa do Guerreiro, no futebol brasileiro o Inter também precisa do Guerreiro. Então esse é um porém também que o Ricardo Gareca leva em consideração quando pensa e fala aos quatro ventos aí que ele gostaria que o Guerreiro procurasse um outro clube. Então também tem esse porém, né? Mas é uma coisa que é a se pensar. Agora, só voltando nessa questão dos volantes, vocês forçariam uma contratação de algum outro jogador, sabendo que você só tem o Michel e o Darlan e o Friso para começar a temporada? Faria assim, olha, Caio Henrique está bem encaminhado? Está bem encaminhado. Agora, obrigatoriamente, temos que contratar Certamente no listão do Renato tem algum nome lá. Eu acho que o Gregory tem que estar nesse listão aí, né? A lista de volantes tem 8 nomes. 8? A gente já viu aí Sanches, Lucas Silva e o Gregory. Faltam 5 nomes ainda. E ele deixou, será 8 nomes, né? Sim, só volantes são 8, que o Grêmio vai acompanhando. E eu me recordo que faz pelo menos uma semana, se eu não estou enganado, que eu conversei com o presidente Romildo e ele havia me dito, olha, a gente não decidiu ainda quem é o volante que a gente vai contratar, mas com certeza a gente vai buscar um. E realmente não havia se decidido, porque há 3 dias que começaram os contatos com o Gregory, pelo que se noticiou aí do que o próprio empresário do jogador teria dito. Então, Acabei de falar com ele falando nisso.
empresário do Gregory. Diz que até o momento só pode confirmar que o Grêmio ligou para ele para perguntar a situação e que o Grêmio anunciou que vai fazer uma proposta oficial. Vamos lembrar que o Bahia quer Juninho Capixaba por empréstimo, né? Quer o retorno do Juninho Capixaba, até porque pode perder e deve perder o Moisés. Curioso, né? Que o Inter queria... Pode ser para o Inter ainda, né? O Gregory... O Inter pode botar o Gregory no Grêmio. Porque se o Inter tira o Moisés, força a contratação do Juninho, o Grêmio pode envolver o Juninho trazendo o Gregory. Por tabela, a dupla Grenal desmancha o Bahia. Desmancha o Bahia. E dá o Juninho Capixaba aqui. Que tá pago agora, né? Que agora tá pago. Agora pode emprestar para todo mundo, né? Pago. Juninho Capixaba Como é que é? Não, nossa. Juninho Capixaba Juninho Capixaba que interessa ao Porto. 2 vezes o Porto Mas já de perguntou ao novo Grêmio. isso? Não, 2 vezes o Porto já perguntou para o Grêmio a situação. Desde que ele jogava no Bahia, ele figura numa lista de observação do Porto. Eu sinceramente, eu vejo qualidade no Juninho Capixaba, mas eu não sei o que falta para ele. Eu acho que às vezes falta um pouco de ímpeto e até inteligência dentro do campo para jogar, né? Porque é um jogador muito elogiado, não é só esse interesse do Porto, né? Eu me recordo que foi uma entrevista do André Giardini, concedeu nos microfones da Rádio Grenal, onde ele cidadão sentado aqui perguntou. Onde ele citou que observa o Juninho Capixaba. Que observa ele, que, se eu não me engano, ele falou que gostaria de convocar, ver ele, ter oportunidades para convocar ele. Eu vejo que para essa posição o Brasil tem jogadores melhores, né? Mas quem sou eu para duvidar aí do André Jardim, treinador da Seleção Brasileira Sub-20 e do próprio Porto de Portugal, que tem interesse no Juninho Capixaba, mas me parece um pouco sem sentido esse flerte de novo em cima do atleta, né? Maravilha, né? CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CIE, referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas. Conheça e participe dos programas do CIE. Ligue 3363-1000 ou acesse ciers.org.br. Vamos acompanhar o recado que o CIE tem para você? Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CIE, uma história de infinitas oportunidades. Bom, senhores, falando em oportunidades, o Campeonato Brasileiro acabou, a temporada está acabando e, mais do que isso, falando em acabar, me parece que o Cruzeiro é quem está acabando também, né? O Cruzeiro, o CEO do clube, com essas palavras que vou repetir agora, disse que o Cruzeiro está falido. O clube deve 700 milhões de reais. Vai entrar para o 4º mês do salário atrasado. Eu não sei o que o Cruzeiro vai fazer. Vai fazer que nem o Parma. Não pode, né? Não pode. Cruzeiro não pode. Tudo de novo e vir lá de baixo. Só pode fazer a mesma coisa que o Parma se fizer 2 coisas. Se fechar e voltar com outro nome e outro símbolo, ou se vender o Cruzeiro para uma empresa. Aí a empresa decreta falência, exatamente, e aí volta sem divisão e na 3ª divisão do Campeonato Mineiro. Módulo 2. É que hoje o Cruzeiro não é empresa, né? Então, declarar falência, né? Não tem como, não é uma empresa, não tem como declarar falência. O Cruzeiro pode ver outras maneiras aí de se recolocar dentro do mercado. E o grande problema do Cruzeiro são dívidas a curto prazo, né? Tem com a FIFA, porque, né? Por exemplo, pagar em janeiro, o Botafogo tem também um passivo gigantesco, na casa de 1 bilhão de reais. Só que o Botafogo são dívidas de médio a longo prazo, né? Então você pode aí negociar e criar um planejamento para pagamento futuro
Cruzeiro não, né? O Cruzeiro estava observando, tem dívidas contra a FIFA de pagar de 50 milhões de reais já em janeiro. E o mico de anunciar o fardamento no fornecedor da Adidas, em seguida já dizer que não quer mais, que o contrato não é benéfico ao clube, uma vergonha. Eu acho, assim, um negócio em que o Cruzeiro tem um material esportivo, faz um acordo de material esportivo em que não ganha material esportivo. E adianta a verba, né? Não, mas como é que tu fecha um negócio com uma empresa de material esportivo que não te dá material esportivo? E com um lucro menor, né? Porque o contrato com a Umbra era 5,7 milhões de reais, eu acho, que sobrava para o Cruzeiro. Isso. E o contrato com a Adidas, 2,5 milhões de reais. Aí o Cruzeiro adiantou em 2019 a verba de 2020, do ano inteiro com a Adidas, esses 2 milhões e tem que devolver agora. E agora tem que devolver, porque se vai rescindir, o que o CEO do clube acabou falando que ia acontecer, se rescindir esse contrato, tem que devolver os 2 milhões e meio e também trabalhar no que o Cruzeiro, em princípio, está tentando colocar em prática, que seria uma marca própria. Eu até estava acompanhando ontem uma nota, uma coluna que o CEO do clube, do Cruzeiro, escreveu para o portal O Tempo, em que ele diz que o Cruzeiro hoje é uma baleia que tem que caber numa lata de sardinha. Que o Cruzeiro hoje, torcedor do Cruzeiro, ele tem que pensar que o Cruzeiro é um time que não vai brigar por coisas grandes, que vai passar dificuldades numa Série B e que deve exatamente essa quantia de 700 milhões de reais. O que me chama a atenção é tudo tão repentino, né? Sabe que por vezes me passa a sensação que alguns discursos que são dados são para criar mesmo pandemônio, para alguém depois aparecer como salvador da pátria do Cruzeiro e solucionar, porque é muita coisa. Tu acha que a vitimização é maior do que a situação? Não, e a partir do momento que você declara algumas coisas, você pode tomar algumas decisões que vão ser aceitáveis. Você pode se tornar um dono do Cruzeiro. Então, me chama a atenção, assim como algumas coisas são divulgadas, assim com uma facilidade tremenda, o contrato com a Adidas é divulgado com detalhamento, que o Cruzeiro tinha que pagar o uniforme, coisa me cheira estranho, contrato sabe? de jogadores, quanto cada um ganha. Não querendo defender a diretoria que estava lá. O trabalho foi horroroso e o trabalho já vinha sendo debatido, já vinha sendo comentado. Mas algumas declarações de que o Cruzeiro vai fechar as portas, que o Cruzeiro não vai existir mais, não me parece cabível dentro do tamanho que é o Cruzeiro, dentro do patrimônio que tem o Cruzeiro. Pô, o Cruzeiro tem a Toca da Raposa 1, tem a Toca da Raposa 2, tem o patrimônio dentro da cidade de Belo Horizonte, tem muita coisa, tem uma torcida enorme que pode ajudar. Não me parece cabível o discurso que o Cruzeiro pode falir e fechar as portas. Me parece um discurso de alguém que está dando isso para tomar algumas decisões como se fosse dono do Cruzeiro. Eu tenho bastante cuidado aí em todos os problemas que tem o Cruzeiro, que são muitos, mas eu não criaria também esse pandemônio que muitos pintam. Fecharia o Cruzeiro, Thiago? Não vejo essa possibilidade, sinceramente. São 700 milhões de reais. Se a portuguesa, que é a portuguesa... Quase fechou. Não, mas não fechou. A portuguesa, Mas foi até a quarta divisão. Não dá nem para comparar um time sem o divisão, tamanho da portuguesa. Quase ficou sem estádio. Não dá para nem o Cruzeiro tem. Não dá nem para comparar o tamanho da portuguesa com o do Cruzeiro. Sim. Com certeza são não. Equipes de patamares completamente distintos. A portuguesa não fechou. Uma história rica. O Cruzeiro vai fechar? Eu acho complicado. E o Atlético teve uma péssima situação e conseguiu reverter. A minha dúvida é o que o Cruzeiro vai fazer? Pagar não tem como pagar jogador. Pagar não tem como pagar. Vai deixar Todo mundo vai entrar na justiça e vai piorar ainda mais a situação. E outra, o Cruzeiro pretende fazer um time de quantos mil por mês? 800 mil, né? O teto é de 150 mil reais. De time ou teto de salário? De salário. Teto de salário. Quem vai fazer um time de 800 mil reais é a Chapecoense. O Grêmio fez um time com teto de 150 mil reais e... Passou bem. Tinha alguns jogadores que ganhavam mais. É que tem aquela coisa, o teto é 150 mil reais
na carteira de trabalho, na CLT, e o resto você paga em direito de imagem? Paga em luvas, daí as luvas são parceladas no salário, tem que ver como é que vai ser o montante do negócio. 150 mil reais para uma Série B é um teto salarial bem aceitável. Só que daí, repito, tem que ver como é que vai ser a forma de negociação dos contratos dos jogadores. Eu acho bastante complexa essa situação do Cruzeiro, especialmente porque, né, o Cruzeiro não tem como, né, resolver uma situação como essa sozinho, aparentemente. Até o clube e vai pedir ajuda para quem? Para o torcedor? Só para ter uma ideia do que é o Cruzeiro, o que foi o Cruzeiro, o time foi convidado para disputar recentemente o torneio internacional que teve aqui em Porto Alegre, o torneio Sub-20, e já esteve presente em outras edições, mas disse que não tinha como vir a Porto Alegre, não tinha dinheiro. Pelo que eu acompanhei até, se eu não estou enganado, foi no sábado, o colega Adroaldo Leal, lá da Rádio 98 FM de Minas, que colocou a informação de que o Cruzeiro estuda a possibilidade de fechar o centro de treinamento da base. Porque não tem mais dinheiro para manter. Então Eles não tinham dinheiro para viajar para cá. Né? Imagina, para manter a estrutura. E hoje, mais um episódio desse Cruzeiro, né? Uma ronha aí com o Fábio Melo, empresário do Fabrício Bruno, jogador do Cruzeiro. Tem uma nota lá no Instagram do Cruzeiro para quem quiser ler, mas vou só pegar o parágrafo inicial aqui. O Cruzeiro diz que o Fábio Melo roubou alguns documentos. Ele teve uma reunião com o CEO do grupo transitório, direção transitória aí do Cruzeiro, teria voltado para a sala quando saiu o CEO, pegou alguns documentos, o CEO conseguiu encontrar o Fábio Melo, empresário, recuperar alguns dos documentos e depois que eles foram revisar esses documentos, eles deram falta de um outro documento ainda. Então tem uma nota de esclarecimento lá. Chegar e assumir na cara do cidadão, você roubou, é perigoso. E o Cruzeiro coloca o nome do Fábio Melo, diz que ele pegou, enfim, faz uma acusação séria. Tem que ter provas. E justifica no fim que o Fábio Melo está tentando levar o Fabrício Bruno para o Celtic da Escócia e por isso ele estaria fazendo isso. Mas o Cruzeiro faz uma acusação gravíssima. Que agora também o Cruzeiro precisa começar a tirar de si os problemas, né? Ele precisa jogar para os outros algumas responsabilidades. Não, e mais do que isso, né, Diogo? Erros naturais. Isso está sendo exposto também, vamos deixar bem claro, para a torcida abraçar o clube, para o torcedor ver a situação do clube e para abraçar o clube, e para atrair investidor. Porque daí, assim, aquela diretoria não serve nada, agora está chegando uma diretoria séria, venha conosco, ajude o Cruzeiro a crescer de novo. Esse discurso está desenhado, repito, não estou duvidando que as coisas que estão acontecendo no Cruzeiro não sejam reais, acredito que sejam. Só que esse pandemônio criado, eu acho que a gente também tem que ter bastante calma. O Cruzeiro é uma instituição gigante, não é da noite para o dia que vai ir para a 4ª divisão, vai fechar as portas e por aí vai. Alguém sabe exatamente como o Cruzeiro chegou nessa situação? Por que chegou nessa situação? Porque, assim, se a gente fala do Inter, por exemplo, o Ministério Público está fazendo um trabalho dele lá e fazendo a análise dele. Se está certo ou se está errado, não vou julgar aqui. Mas a gente sabe de por que, né, provavelmente muitas coisas aconteceram baseado no que está sendo trabalhado pelo Ministério Público. O Cruzeiro, a gente sabe, foi também alguém que fez alguma coisa, foram gastos excessivos. As dívidas começaram na gestão do Gilvan Pinho Tavares, que conquistou aí... Que era um fanfarrão, né? Isso, conquistou 2 títulos do Campeonato Brasileiro e eu acho que ele chegou a conquistar uma Copa do Brasil, depois a gestão já era do Wagner Pires de Sá. E ali já começou ali altos investimentos com um pouco retorno. E o Itair, que foi... O clube acabou tendo que tirar o Itair, né, da presidência, da direção de futebol. Algum tempo atrás, retrocedendo um pouco mais, houve uma parceria do Cruzeiro com o Ipatinga, na qual o Itair Machado, esse ex-dirigente, era presidente de Ipatinga. E naquela oportunidade já se desconfiava que alguma coisa não estava legal. Se você lembrar... Sim. Tanto que o Ipatinga teve que sair e mudar de nome, né? Virou Boa Esporte. Virou Boa Esporte. Ali você já via que a coisa não andava bem. Procurando para onde viajar, a temporada de férias do Verão Sesc tem várias opções para você.
Além dos hotéis do Sesc, tem também os hotéis conveniados no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Confira também os pacotes de viagens durante todo o ano. Informações no Sesc da sua região ou no site do Sesc, o sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Vamos ao recado do Banrisul e na volta a gente fecha o Virando o Jogo desta segunda-feira. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, você gerencia sua conta a qualquer hora, em qualquer lugar. Faz empréstimos, investimentos e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Banrisul Digital, tudo ao seu tempo. Senhores, para a gente fechar o Virando o Jogo desta segunda-feira, claro que a gente tem um tempo, mas eu queria pegar esse tempo final para saber de vocês uma análise final sobre 2019, especialmente uma projeção aí para 2020, o que vocês estão esperando, o que vocês estão imaginando, levando em consideração, é claro, tudo que a gente viveu, Grêmio, Internacional e Grêmio. Eu começo dizendo o seguinte, para mim 2019 foi frustrante. Eu tinha muitas expectativas, a dupla Grenal me gerou estas expectativas ao longo do ano e a frustração para mim ficou muito grande, especialmente com a derrota do Inter na final da Copa do Brasil, com a não chegada do Grêmio na final da Copa do Brasil e mais com a acachapante derrota e eliminação para o Flamengo. Espero que os erros cometidos em 2019 não se repitam em 2020, apesar que em alguns momentos já me parece que há uma repetição natural dos equívocos que aconteceram em 2019. Não sei se me levo esse sentimento sozinho ou se vocês também têm algum tipo de frustração ou tratariam com uma outra palavra, uma outra ideia, o que foi a temporada 2019 projetando 2020. Foi uma temporada, até certo ponto, bastante difícil, né? Frustrante, como disse o Diogo, pelo fato de que o Atlético Paranaense foi o carrasco do Grêmio e do Internacional. O Grêmio levou aquele 5-0 do Flamengo e teve que se contentar apenas com o título gaúcho. E o Internacional nem isso. Agora esperamos para 2020 que a situação se reverta, embora esse final de temporada parece que ainda a coisa está um pouco ainda relaxada, devagar, mas a gente espera que em 2020 pelo menos alguma coisa de melhor aconteça. Tanto depois que o Campeonato Gaúcho, o Grêmio e o Internacional vão bem na Libertadores, Copa do Brasil e olhem com um carinho especial também para o Campeonato Brasileiro, que foi a pauta que nós discutimos aqui outro dia e esperamos que 2020 aí dupla Grenal tenha êxito em suas competições, embora saibamos que o Flamengo e o Palmeiras estão no outro patamar, mas a gente torce aí que tenhamos sucesso em 2020. Eu concordo com o sentimento de frustração, entendo que Grêmio Internacional conseguiram em algum momento gerar essa condição de uma expectativa, um ânimo aí com os jogos decisivos das competições de mata, mas também fazendo aquela avaliação que geralmente os presidentes fazem ao fim de cada temporada, eu diria que Grêmio e Inter tiveram no máximo um ano regular, não diria nem que foi um ano bom, porque no fim das contas, ok, gerou o Grêmio uma expectativa na Libertadores, na Copa do Brasil, gerou, mas terminou o ano com o Campeonato Gaúcho e com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O Inter, mas ainda aquele trabalho de reconstrução, nem vou entrar nessa discussão, eu já nem aceito mais esse discurso. Mas ainda assim, chegou na final da Copa do Brasil? Chegou, mas não ganhou. Devia ter ganho, poderia ter ganho. O Atlético era um bom time, excelente, gostei muito da equipe do Thiago Nunes durante todo o ano, foi uma equipe extremamente competitiva. Mas o Inter relaxou na final da Copa do Brasil, relaxou, a gente viu o discurso de em casa a gente resolve, aquela coisa toda, e terminou o ano trocando os pés pelas mãos. E aí, se complicando para o ano de 2020 já, a gente está vendo como é o calendário do Inter a partir de fevereiro, para os primeiros dias já de janeiro também. Então, acho que vaga na Libertadores é comum. Hoje, quantos times conseguem vaga na Libertadores? Tem duas equipes que não conseguiram nada no Campeonato Brasileiro, foram Botafogo e Ceará. No mais, acho que a dupla Grenal teve um ano regular
e é preciso sim que se olhe para o que deu certo, especialmente nos momentos cruciais de Grêmio e de Inter, para não se repetir em 2020. O grande ponto da temporada, né, que a gente não pode começar a transformar anos corriqueiros em chegar em semifinal de Copa do Brasil, chegar em final de Copa do Brasil, conquistar a vaga direta para a Libertadores da América e transformar em epopeia, em grande trabalho e por aí vai. Acho que pelo patamar financeiro, pelo patamar de clube, pelo patamar de instituição, o Grêmio Internacional sempre tem que estar nas cabeças. E é isso que eu cobro. Eu não chego aqui toda hora assim, tem que ganhar título, Lógico que uma hora você tem que ganhar, não adianta sempre bater na porta e nunca ser premiado. Mas você chegar e ser uma equipe sempre competitiva com o investimento que o Grêmio Internacional faz em todos os anos, na minha modesta opinião, é uma obrigação. Pelo que o Inter acaba depositando no seu elenco, pelo que o Grêmio acaba depositando no seu elenco, precisa chegar nas grandes competições. E a dupla Grenal conseguiu fazer isso de maneira razoável. O Grêmio chegou nas 2 semifinais das competições de Copas, né, que teve, chegou na vaga direta à Libertadores da América, e o Internacional conseguiu chegar na final da Copa do Brasil e foi esbarrado dentro da Libertadores da América para o adversário que acabou se sagrando campeão, que é o Flamengo. Acho que o grande ponto que o Grêmio Internacional tem que projetar e observar são os seus limites, né? Os seus limites em contratações e especialmente em poderes, né? A dupla Grenal, o Inter deu poderes a Roberto Melo durante muito tempo e deveria ter sido feita uma troca muito antes, já era algo sendo debatido, comentado e falado, não é de hoje, que o trabalho vinha sendo mal gerenciado, especialmente nas contratações equivocadas, e esse ano demonstrou isso em diversos nomes. E no caso do Grêmio, as indicações do técnico Renato Portaluppi. Indicações equivocadas, indicações que custaram muito caro ao Grêmio, que cito, acho que o caso mais escancarado, que é o do Diego Tardelli, né? O custo mensal e o retorno pífio, tecnicamente, que ele acabou dando. Então, que estes equívocos no ano de 2019 sirvam como aprendizado para 2020. E no primeiro momento já estão servindo. Acho que as contratações demonstram aí que a dupla Grenal está pensando com outros olhos, visando um ano muito melhor. Eu fico na esperança aí que a dupla Grenal faça um 2020 melhor, né? Eu tenho um temor muito grande, que é esse tamanho da responsabilidade que o Inter está colocando sobre o treinador, né? Eu não sei se a responsabilidade sobre Eduardo Cudê não é muito grande, né? Um treinador que não tem nenhuma passagem pelo futebol brasileiro, né? Eu não sei até que ponto ele vai fazer exatamente tudo o que ele fez no futebol argentino, né? E mais, eu sei como são torcedores também, né? Foi ruim chegar na final da Copa do Brasil e perder, foi péssimo provavelmente em casa, do Inter, em casa, mas pior será não chegar desta feita de novo, né? Porque o mínimo que eu acho que o Inter pensa a partir de agora com o Eduardo Cudê é chegar na final e vencer. Menos do que isso é ser inferior ao que foi feito anteriormente, né? E não se contentar apenas com vaga na Libertadores do ano seguinte. E mais, o Inter não pegou uma vaga na Libertadores, ele pegou uma vaga na pré. Na pré, exatamente. Que é mais difícil ainda, né? Sabemos aí que o adversário do Internacional nem é conhecido, não tem como fazer logística. Imagina que complicação para o Inter, né? Começar um ano dessa maneira. Então, eu torço aí que as responsabilidades do Internacional sejam mais divididas e que Eduardo Cudê não tenha que assumir toda essa responsabilidade, especialmente herói, né? Meio salvador da pátria, assim, meio é contigo, né, Eduardo Cudê? Vai lá e resolve. E os jogadores em campo, como se não tivesse que os jogadores em campo resolverem também, né? E no Grêmio é até estranho, mas é pouquinho de mais do mesmo, né? É mais um ano com o mesmo treinador, o mesmo estilo. Eu não acho ruim, eu gosto dessa ideia, né? Adoto até ela como uma filosofia que todos os clubes do futebol brasileiro deveriam ter, né? Mas sabemos também que o Renato e as suas ideias, elas são um tanto quanto complicadas, né? Às vezes a teimosia do Renato ultrapassa um pouco. São convicções que irritam parte da torcida. E
há um limite, né, Fiorinho, entre a convicção e a teimosia. O Renato ele já ultrapassou esse limite, né? Hoje é mais teimosia em alguns momentos do que convicção. Ultrapassou o limite do bom senso faz muito tempo já. E o Renato é um cara que tem ideias próprias, muito próprias, né? Ele é um cara, como o Bruno disse antes aqui, ele deixou uma lista de reforços, né? Ele falou lá no jogo festivo do Rio de Janeiro, do Zico, né? Agora, né? Deixou um listão lá para o presidente. Quem é que no futebol brasileiro deixa uma lista para um presidente? Lembremos que no início de 2019 o Renato deixou uma incumbência para o Grêmio, que era a contratação do Diego Tardelli. Né? Eu nunca vi um funcionário deixar uma incumbência para o chefe, mas o Renato deixou. Então são várias circunstâncias assim que também me levam a crer nessas possibilidades que, claro, né, são o futuro do Grêmio, mas mesmo assim, né, são possibilidades que me causam estranheza. Bom, e dá uma atenção, um carinho especial agora para a partir da semana que vem. Começa o Gauchão já, né? Não, começa a Copa São Paulo agora no final de semana, meia de semana já, né? O primeiro jogo da temporada do futebol gaúcho é dia 19, né? Grêmio e Pelotas. Sim. Grêmio e Pelotas. A Recopa. E depois tem Grêmio, né, jogando ainda o Campeonato Gaúcho, a estreia fora de casa contra o Brasil, né? Isso. E o Inter contra o Juventude em casa, é isso? Sim. Né, a estreia da dupla Grenal no Campeonato Gaúcho. Thiago Rocha, ótimo 2020 para ti. Valeu, Diogo. Um abraço também para todo mundo aí do Virando o Jogo. O RDC, o Virando o Jogo, Thiago Rocha estará de volta em 2020. Flávio Fiorin, obrigado. Pela oportunidade, pelos espaços. Volto em 2020, dia 1º eu estou aqui. Então tá bom, dia 1º o Flávio Fiorin estará aqui na RDC TV. Bruno Flores, muito obrigado e até 2020. Valeu, Diogo. Um grande abraço para a audiência. Obrigado pelo 2019 e que estejamos aí em 2020, né? Estaremos com firmes certeza. E fortes. Estaremos com certeza. Como diria aquele amigo nosso, voltaremos. Voltaremos. Eu quero agradecer a todos pelo 2019 espetacular que tivemos aqui na RDC TV. Lembrando, amanhã e também no dia 1º, programação especial aqui do Virando o Jogo, com dois programas gravados, repercutindo ainda a restante da temporada, projetando algumas competições específicas que aconteceram e, claro, projetando o 2020 da dupla Grenal. Quero agradecer a todos pela parceria, pela audiência, o pessoal todo aqui, né, da equipe da RDC TV, especialmente também quem esteve hoje aqui nesse dia 30 para botar o programa no ar e fazer a programação da RDC TV ao vivo, Virando o Jogo ao vivo no dia 30 de 2019. Um ótimo ano a todos, até a próxima. Tchau! Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.